Vamos, sexto ano. Como prometido na aula passada, hoje falaremos sobre Cândido Portinari. E vamos que vamos! E quem foi Cândido Portinari? Cândido Portinari nasceu em Brodowski, São Paulo, no dia 29/12/1903 e faleceu no dia 6/2/1962. Ele foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo, cujas obras alcançaram renome internacional, como o painel Guerra e Paz, na sede da ONU, em Nova York, e a série Emigrantes, no acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Esse é o painel Guerra e Paz, ou seja, são dois painéis que formam um só. E de um lado, o lado esquerdo, vocês podem ver uma pintura referente à guerra. Vocês podem perceber pela imagem sofrimentos, dor, ou seja, esse lado esquerdo faz referência à guerra. E o lado direito, cores mais leves, pessoas comemorando com expressão de felicidade, tudo, tem relação com a paz. Por isso o nome do quadro Guerra e Paz. Em 1921, Cândido Portinari vende a sua tela Baile na Roça, que havia pintado assim que chegara na cidade do Rio de Janeiro, que é essa primeira tela aqui à nossa esquerda, onde as pessoas dançam. Em 1922, ele faz sua primeira exposição no Salão da Escola de Belas Artes e, em 1923, ele pinta o retrato de Paulo Mazzucchelli e ganha 3 prêmios do salão. Esse aqui à direita seria o Paulo Mazzucchelli, ou seja, alguém importante da época. Em 1932, depois de viver um tempo na Europa, como era natural e de costume fazer, as pessoas que tinham condições sempre iam para a Europa, principalmente para a França, Portinari realiza uma exposição no Palace Hotel e a partir de então se concentra na temática social e na busca de exprimir a terra brasileira. A tela O Café, que é essa tela que vocês veem aqui à direita, que foi pintada em 1934, define essa fase. Inclusive, foi premiada na Exposição Internacional de Arte Moderna nos Estados Unidos, o que faz dele, o Cândido Portinari, o primeiro pintor modernista premiado no exterior. Essa tela aqui, titulada O Café, foi a primeira tela brasileira, de um pintor brasileiro, a ser premiada no exterior, do artista brasileiro, claro, modernista. E com o passar do tempo, Portinari, assim como vários outros artistas, ele vai mudando de estilo. E chega a determinado momento que o realismo começa a tender para o monumental e para a exaltação do trabalho braçal e da exaltação homem-terra, ganhando assim primazia em suas obras. Nesse caminho, ele pinta em 1936 o afresco do monumento rodoviário na estrada Rio-São Paulo e depois pinta 9 painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura, com temas dos ciclos econômicos do Brasil, entre eles o algodão, a carnaúba, a borracha, a cana-de-açúcar, o cacau, o pau-brasil e o fumo. Aqui essa foto à esquerda você vê o tamanho do painel, ele pinta painéis grandes, então assim, muito alto. Se você comparar o tamanho dele, um painel aí que deve ter mais de 10 metros de altura por mais de 14 de largura. Ele também foi convidado por Oscar Niemeyer em 1944 para decorar a capela da
Pampulha, que é uma igreja que está em Belo Horizonte, pintando São Francisco e mais 14 cenas da Via Sacra. Porém, a Igreja Católica se recusou a consagrar o templo por muitos anos porque tinha objeções às escolhas estéticas de Portinari. Então, assim, ele pintou e a igreja não foi consagrada pelo Vaticano porque ela não concordava da forma que ele pintou a Via Sacra e São Francisco. Aí vocês podem ver também na imagem o tamanho aí de São Francisco e toda a parte externa da igreja. Já nos últimos anos da década de 50, o modernismo brasileiro dá um passo além do expressionismo, mas Portinari permanece fiel ao seu estilo, uma vez que o abstracionismo pusera em crise todo o seu mundo estético. Com o nascer da sua neta, no ano de 1960, ela passa a ser a inspiração de Portinari, que em seus últimos trabalhos a pinta em uma série de retratos com influência cubista. Ou seja, no final da sua vida ele passa a pintar somente a sua neta. Aqui são duas obras de Cândido Portinari. A primeira é intitulada Criança Morta e a segunda Retirantes, ambas de 1944, e aqui é um pouco sobre o retrato social do Brasil naquela época, onde os nordestinos buscavam fugir da seca para chegar à cidade grande como São Paulo ou Rio, e nesse caminho muitos faleciam, como uma criança, por exemplo, ou seja, aquele voltado para questões sociais do período. E essa última, para encerrar a nossa videoaula de hoje, é intitulada O Lavrador de Café, de 1934. Um homem negro fazendo aqui a lavoura do café. Então ele também começa a pintar, dá muito destaque ao negro em suas obras. Então, galerinha, por hoje é isso e semana que vem voltamos aos assuntos relacionados ao livro. Tchau!